Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Estamos felizes e agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos juntos novamente, iniciando uma nova semana de estudo. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Marilena Cunha de Almeida, que está hoje aniversariando. Parabéns, Marilena. Também Elaine Melri aniversariou na sexta-feira. Parabéns, Elaine Melri. Luciana Maria Batista parabenizando o filho. Aniversariou no dia 9 de junho. É o Marcelo Pereira da Silva. Que Deus abençoe também ao Marcelo. Dê muitos anos de vida. Um alô especial para Ilza Cobor, Sidival e Eliana. Márcia Souza. Cleide Maria pede orações por Tatiane, pela saúde dela, pelo casamento e pela vida espiritual. Um alô especial para Eti Neres, também Dolores Otto e a missionária Dorinha. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai, que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais um dia de vida, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a termos interesse em estudar cada vez mais a Tua Palavra, aprender, colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem necessidades, lutas, problemas, Tu sabes, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoe Marilena Cunha de Almeida, que está aniversariando hoje, também Elaine Melri, que aniversariou dia 13, sexta-feira. Abençoe também o Marcelo Pereira da Silva, aniversariou dia 9. Luciana Maria Batista, sua mãe, pede que Tu continues abençoando o Marcelo. E todos os demais, Pai, que nós citamos aqui, a Tatiane, que está com problemas de saúde, também problemas no casamento e na vida espiritual, que Tu dês vitórias a Tatiane e os demais que nós citamos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês que estão orando por nossa viagem e esperamos que tudo transcorra bem e continuaremos sempre mandando os estudos para vocês todos os dias. Pode ser que algum horário seja diferente devido ao acesso à internet, mas continuaremos orando por todos vocês e agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos continuar o nosso estudo, a nossa série Alusões, Imagens e Símbolos. Essa semana vamos fazer o penúltimo estudo dessa série. Na semana passada nós falamos aqui sobre Ruth e também Esther e tiramos lições importantes para a nossa vida. Ruth, com Noemi, passaram por momentos difíceis, tragédias, mas permaneceram confiando em Deus e Deus providenciou a solução dos problemas da Noemi e também da Ruth, assim como Ele também providenciará a solução dos nossos problemas. Falamos de Esther. Esther, ela estava no cativeiro, os pais de Esther e outras pessoas que foram levadas por Nabucodonosor para a Babilônia. E lá então eles estavam já agora sob domínio dos Medo-Persas. E então Assuero, conhecido também como Xerxes, ele, influenciado por Amã, ele baixou um decreto que todos os judeus deveriam ser mortos no dia 7 de março. E a rainha Esther, ela, sendo judia, ela usava este nome Esther, mas o nome dela era Hadassa. E na semana passada eu disse para vocês várias vezes aqui que ela era sobrinha de Mardoqueu, mas na realidade ela era prima, tá? Uma irmã até me escreveu perguntando se ela não era prima. Sim, exatamente. Às vezes a gente faz alguma confusão. E eu agradeço a todos vocês que prestam atenção e que nos mandam mensagens e perguntando e até mesmo corrigindo algumas falhas que nós cometemos aqui. Então, quem era sobrinho era Mardoqueu, que era sobrinho do pai de Hadassa. Então, ele era primo de Hadassa e criou ela como sua filha. Então, Esther foi usada por Deus para ser a rainha e livrou o povo judeu da morte, do decreto de morte que havia sido baixado. Essas histórias são maravilhosas e nos incentivam, nos motivam. E você pode ler o livro de Ruth, pode ler o livro de Esther, são livros pequenos, e ali nós vamos conhecer mais detalhadamente a história dessas duas personagens. E essa semana nós falaremos de mais duas histórias que também estão relatadas na Bíblia, e vamos ver que essas histórias que nós estudaremos são precursoras dos eventos finais, do que estará acontecendo
nos últimos dias da história deste mundo. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, nós lemos: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós somos chamados, irmãos, para ser testemunhas, não importa a situação, o momento, nós precisamos nos manter confiantes em Deus e nós não deveremos nos acovardar, nos amedrontar, ter medo do que está diante de nós. Como nós dissemos na semana passada, nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. E esse Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, assim como ele livrou o povo judeu, assim como ele cuidou de pessoas particularmente, individualmente, ele também cuida de nós. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. E nós vemos que a Bíblia, ela traz então muitas histórias, muitos relatos para nos ajudar na nossa vida espiritual. Jesus, ele várias vezes no Novo Testamento, ele usou a expressão não tenham medo. Ele também usou a expressão por que vocês estão assustados? E o foco da profecia não é o medo que nós deveremos ter do que vai acontecer. Não, nosso foco deve ser Jesus, o poderoso, Miguel, o que vai se levantar para nos defender no momento oportuno. E o apóstolo João, em João 14, verso 1, ele escreveu as palavras do próprio Senhor Jesus: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então nós não deveremos ficar angustiados com o que está para acontecer. O que vai acontecer, irá acontecer. Mais cedo ou mais tarde, cumprindo o propósito de Deus, vai acontecer o que está escrito. Mas aqueles que se refugiam em Deus, aqueles que buscam em Deus força e têm comunhão com Deus, têm intimidade com Deus, conhecem esse Deus, essas pessoas, elas não irão ter medo do que estará acontecendo, sabendo que os anjos vão estar ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo e também nos dando o livramento no momento oportuno. Essa semana, então, nós vamos falar primeiro sobre os 3 amigos de Daniel que foram levados juntamente com Daniel para a corte babilônica. E Daniel, que escreveu este seu livro, foi escrito aproximadamente 500 anos antes de Jesus nascer. E o rei Nabucodonosor, ele teve uma visão, só que ele não se lembrava o que ele havia sonhado. E ele então chamou os seus sábios, os seus adivinhos, os seus encantadores para dizerem ao rei o que ele havia sonhado. E eles disseram: olha, isso não é possível para nós. Conte-nos o sonho que nós vamos dar a interpretação. E o rei até disse que iria mandar matar todos os sábios, adivinhos, encantadores, e entre os sábios estava também Daniel. Só que quando o rei chamou os sábios à presença dele, Daniel não foi à presença do rei. Mas depois alguém falou para o rei que havia ali um judeu que havia vindo de Jerusalém, que poderia decifrar. E Daniel pediu então ao rei um tempo. Me dê um tempo que eu vou pedir a Deus, o Deus do céu, para que me revele o que você sonhou. E eu então te darei a explicação do que foi esse sonho. O rei concedeu um tempo para Daniel. E então aqui no capítulo 2, a partir do verso 31, nós lemos: em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis.
o Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com barro, ele terá um tanto da força de ferro, e algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Aqui, Daniel, ele interpretou esse sonho do rei. Primeiro ele revelou o que o rei sonhou, depois interpretou isso tudo pelo poder de Deus. E assim como Daniel interpretou, aconteceu. O reino de Babilônia era a cabeça de ouro, depois veio um reino inferior como prata, que era a Medopérsia, depois veio um reino mais inferior que era bronze, que foi a Grécia, e depois veio um reino duro como ferro, que foi o Império Romano. E então, depois, houve a divisão em 10 reinos, assim como haviam 10 dedos nos pés da estátua, também este último reino, o reino de Roma, foi dividido em 10 reinos. E como Daniel revelou, e assim aconteceu. E nós estamos vivendo exatamente nessa divisão dos reinos. Nunca mais houve um império mundial depois de Roma. Houve somente 4, a de Babilônia até Roma. Antes houve o Egito e houve a Síria, mas eles não estão nessa profecia. Essa profecia era da Babilônia para frente, até a volta de Jesus. E então, Daniel, ele disse que nos dias destes reis, na divisão dos reinos, uma pedra foi cortada sem mão e atingiu os pés da estátua, esmiuçou tudo, quebrou tudo. E essa pedra se tornou uma grande montanha. E essa pedra é o reino de Jesus, que vai por fim a todos esses reinos do mundo e que será um reino eterno, jamais passará. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo, irmãos, exatamente nos dias dessa divisão. Nós sabemos que hoje existe mais de 200 países pelo mundo e cada governante tentando governar à sua maneira, e os governantes estão desorientados, sem saber que soluções tomar para os problemas que o mundo está enfrentando, é exatamente mostrando que estamos próximo do fim e que Jesus vai voltar. Como disse aqui Daniel, os reinos tentaram se unir através de casamentos, mas não deu certo. Aqui, inclusive, nós lembramos do Império lá na Inglaterra. Ali nós temos o rei, e onde eles moram chama-se o Castelo de Windsor. Só que esse nome, Windsor, é um nome que surgiu recentemente, porque antes este castelo, ele se chamava Casa de Saxe-Coburgo-Gotha. É um nome alemão. Então quem estava lá dominando nesse castelo eram os alemães, e eles se misturando entre eles através de casamentos para poder tentar unir novamente, assim como houveram aqueles 4 reinos universais.
Mas como Jesus, a profecia mesmo diz que após este quarto reino, que foi Roma, não haveria um outro reino universal a não ser o reino que Jesus vai estabelecer. E nós estamos aguardando para muito, muito breve a vinda do nosso Senhor Jesus, e nós então estaremos com Ele neste reino, vivendo para todos sempre. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram hoje conosco estudando a Bíblia. Vamos estar juntos durante toda a semana, retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas lembramos a todos vocês que Jesus disse: examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. E que Deus nos abençoe.